eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Saudações, caros colegas. Eu sou Salomão Walkett e na audiência de hoje falaremos um pouco mais sobre Madoka Mágica. Nós vamos analisar juridicamente o acordo sobrenatural firmado entre Kyubey e as personagens principais, Madoka, Omura e todas as outras, a fim de torná-las garotas mágicas. Nosso objetivo é descobrir se esse acordo inusitado teria respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, antes de mais nada, vamos a uma breve recordação dos fatos. Kyubey faz parte de uma raça extraterrestre, os incubadores, que desenvolveu um método para converter sentimentos humanos em energia útil. Assim, a sua função é recrutar jovens garotas como parte de seu sistema de captação energética. Para isso, ele faz uma proposta nos seguintes termos. Abre aspas. Eu posso realizar um dos seus desejos. Pode ser qualquer coisa. Eu serei capaz de conceder. Não importa quão milagroso seja. Porém, fazendo isso, uma Soul Gem será criada. A portadora da pedra torna-se obrigada a lutar contra as bruxas, como garota mágica. Fecha aspas. O interessante é que o próprio Kyubey literalmente se refere à sua proposta como sendo um contrato. Além disso, conforme a história avança, é revelado que esse acordo possui detalhes adicionais e regras rígidas, como verdadeiras cláusulas contratuais. Ocorre que o direito civil é o ramo da ciência jurídica responsável por disciplinar, entre outros assuntos, essas relações firmadas entre particulares, os negócios jurídicos, dentre os quais destacam-se os contratos. Assim, a teoria geral dos contratos, tomando por base o Código Civil, estabelece as regras para que um contrato seja válido e possa gerar seus efeitos próprios. Então, vamos verificar se o contrato firmado entre Kyubey e as garotas mágicas está de acordo com essas regras. Pois bem, negócio jurídico é o resultado de uma declaração pela qual o indivíduo expressa seu desejo de que certos efeitos jurídicos sejam produzidos. Por exemplo, o testamento é negócio jurídico pelo qual o testador declara como deseja que seus bens sejam divididos após sua morte. Já o contrato é um negócio jurídico bilateral, pois é formado pela declaração de vontade de duas pessoas. Nesse sentido, o contrato, como espécie de negócio jurídico, manifesta o princípio da autonomia privada, que é a possibilidade do indivíduo criar para si mesmo regras de cumprimento obrigatório, como se fossem leis, que podem ser exigidas pelo outro contratante. Por isso, quando Kyubey faz sua proposta e uma garota aceita, estamos diante de um contrato. Ela pode exigir que Kyubey realize o seu desejo, e ele pode exigir que a garota lute contra as bruxas. É claro que a lei não prevê um contrato desse tipo, e os personagens também não chegaram a assinar nenhum documento. Mas nada disso impede a celebração de um contrato, porque pelos artigos 425 e 104, inciso 3 do Código Civil, é permitido estipular contratos não previstos pela lei, e a regra é que a sua forma seja livre, incluindo a forma verbal, ressalvadas algumas exceções. Porém, isso não significa que o contrato possa ser feito de qualquer jeito. De acordo com o mesmo artigo 104, existem 3 requisitos para que ele seja válido: agente capaz, objeto lícito e forma não proibida. E é aqui que começam os problemas desse acordo. Capacidade é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil, incluindo a celebração de contratos. O artigo 3º afirma que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes.
Por isso, eles não podem contratar em nome próprio. Enquanto o artigo 4º, inciso 1, estabelece que os maiores de 16 e menores de 18 anos são relativamente incapazes. Por isso, eles só podem contratar em nome próprio com autorização de seus representantes legais. Ocorre que as personagens Madoka, Sayaka e Omura têm por volta de 14 anos. Assim, o contrato precisaria ter sido celebrado por seus pais como seus representantes. Portanto, pelo artigo 166, inciso 1, o negócio é inválido e nulo, não podendo produzir efeitos. Já a Mami e a Kyoko são um pouco mais velhas, então elas podem já ter 16 anos completos. Nessa hipótese, pelo artigo 171, inciso 1, o negócio também é inválido, porém, apenas anulável, podendo, segundo o artigo 176, ser validado por seus representantes posteriormente. Mas como essas duas personagens são órfãs, seria preciso que fosse designado um tutor para assisti-las quanto a isso. Contudo, para que o contrato seja válido, também é indispensável que haja autonomia da vontade, ou seja, uma correspondência entre o que o contratante realmente espera do acordo e aquilo com o qual ele concordou objetivamente. Nesse sentido, um dos vícios da vontade é o dolo, que ocorre quando um contratante intencionalmente induz o outro ao erro em relação às reais circunstâncias do negócio, fazendo-o concordar com algo que, na verdade, lhe é prejudicial. E é justamente essa a artimanha que Kyubei utiliza para iludir as garotas e convencê-las a aceitar um contrato que irá arruinar suas vidas. No início, ele coloca sua proposta de forma bem simples, um desejo por um serviço de caça às bruxas. É só depois, com o desenrolar da história, que as garotas descobrem as outras terríveis consequências desse acordo. De fato, Kyubei nunca chegou a mentir, mas ele omitiu de propósito aspectos que, se as garotas soubessem antes, não teriam aceitado o acordo. Vejamos alguns exemplos. No episódio 2, Kyubei revela que garotas mágicas nascem de desejos e bruxas de maldições. Mas ele não conta que o destino das garotas mágicas é elas próprias se tornarem bruxas um dia. Já no episódio 6, Kyubei se vê forçado a revelar que ao transformar uma garota comum em garota mágica, a alma dela é transformada em uma Soul Gem, fazendo do seu corpo uma mera casca vazia. No episódio seguinte, quando Sayaka o confronta, ele confessa: "Eu simplesmente pedi para que você se tornasse uma garota mágica, embora você possa dizer que eu deixei algumas coisas de fora." E quando questionado sobre o motivo da sua omissão, ele responde cinicamente: "Por que você não perguntou?" Mas o direito não aceita esse tipo de trapaça. O artigo 147 considera como omissão dolosa o silêncio intencional de uma parte sobre fato que a outra parte desconhece e em razão do qual o negócio não seria celebrado. Então, por mais esse motivo, o contrato seria inválido e anulável. Agora, o último aspecto a ser considerado é dos direitos humanos, baseado na ideia de dignidade da pessoa humana. De acordo com esse conceito, pelo fato de todo ser humano possuir racionalidade e liberdade, ele seria dotado de uma certa dignidade, que faz dele um fim em si mesmo. Se um ser humano for usado como mero instrumento para atingir um objetivo, ocorre a violação da sua dignidade, o que não pode ser aceito, por mais nobre que esse objetivo pareça. No direito, a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, é um princípio geral, porque influencia na aplicação de todas as outras normas, principalmente as que garantem direitos fundamentais, como a vida, saúde, liberdade, etc. Mas isso também inclui o direito civil e as relações contratuais. Por isso, um contrato que fira a dignidade humana de um contratante é ilícito. No anime, em um certo momento da história, Kyubei finalmente conta a verdade sobre o plano de sua raça. Os incubadores
buscavam uma solução para o problema da diminuição de energia no universo. Foi assim que eles descobriram a magia das garotas mágicas. Quando uma Soul Gem se transforma em Grief Seed, ou seja, quando esperança vira desespero, uma enorme quantidade de energia é liberada, podendo ser convertida e armazenada pelos incubadores. Por um acaso, o tipo de ser humano com maior potencial para esse processo são garotas na fase da adolescência. Por isso, os incubadores têm interesse que elas se tornem garotas mágicas e, depois, bruxas. Então, basicamente, eles usam os humanos como uma mera fonte de energia, sem se preocupar com todo o sofrimento físico e emocional que isso causa. Eles tratam as garotas como objetos descartáveis, ferindo sua dignidade. E essa conduta é ainda mais grave considerando que ela viola o direito de adolescentes, um grupo considerado mais vulnerável. Por isso mesmo, a Constituição, no seu artigo 227 caput, afirma que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, um contrato como aquele seria nulo por ilicitude do objeto, artigo 166, inciso 2 do Código Civil. Por todo o exposto, a conclusão é que o contrato celebrado entre Kyubey e as demais personagens para transformá-las em garotas mágicas é totalmente ilegal e antijurídico, podendo ser declarado nulo e seus efeitos desconsiderados. Bom, a nossa audiência vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal do Mix Mundo, se inscreva e ative o sininho de notificação. Até a próxima!